Olá, começa agora o RVC Notícias. Nessa edição você confere. São Paulo registra surto de catapora. Aluguel com vencimento em outubro terá reajuste de 7,77%. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Mais de 10 mil pessoas foram infectadas pelo vírus da catapora em São Paulo. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o número é 26% superior ao do ano passado. As cidades de Taubaté e Araçatuba reclamam que falta vacinas para fazer o bloqueio do vírus nas creches. A vacinação é necessária para imunizar crianças que nunca tiveram a doença e frear a contaminação. De acordo com o governo, entre as 200 mil doses licitadas, 60 mil foram enviadas a todas as regionais de saúde. O envio de vacinas às cidades está sendo feito gradativamente. Segundo o Ministério da Saúde, o país teve até agosto deste ano 12.091 casos de catapora. A catapora é altamente contagiosa e transmitida por contato direto entre pessoas por secreções respiratórias. Crianças que apresentarem os sintomas da doença não devem frequentar a escola, segundo a coordenadora de Vigilância Epidemiológica de Taubaté, Stella Zollner. Acompanhe as principais notícias do esporte com Gilcimar Arruda. Gisele Godoy, amigos do RVC Notícias, começamos nesta quinta-feira falando do Campeonato Brasileiro, que teve mais uma rodada cheia. Com a autoridade, o Cruzeiro emperra a evolução do Atlético Goianiense e vence por 3-0. Com gols de Caçapa aos 30 minutos do primeiro tempo, Montijo aos 44, dominou para fazer e o Alisson aos 42 do segundo tempo, jogando no estádio Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, em Minas Gerais. Outro time que venceu bem nessa rodada foi o Fluminense. Jogando em Volta Redonda, o tricolor venceu por 1-0 o Avaí, com gol marcado por Dario Conca, o maestro do time tricolor. Jogando em Porto Alegre, o melhor do retorno, o Grêmio faz 4-2 no São Paulo e rouba a 9ª colocação do tricolor paulista. O tricolor gaúcho abriu 2-0 no primeiro tempo, com gols marcados por André Lima aos 29 e aos 39 minutos. Rogério Ceni aos 42 diminuiu de pênalti. No segundo tempo, Marlos aos 6 minutos fez o segundo gol do tricolor paulista. Jonas aos 23 fez o terceiro de pênalti para o Grêmio. E o quarto, depois de uma falha de Rogério Ceni, veio com Diego. Em Barueri, Assunção brilha com chutes certeiros e Palmeiras bate o Inter por 2-0. Tá autorizado pra bola, correu, apontou, tocou! Prepara-se pra ponta esquerda, Marcos Assunção, autorizado, correu, bateu! Gol! Os dois gols marcados por Marcos Assunção aos 30 minutos do primeiro tempo e aos 13 do segundo. Já no Pacaembu, com o erro da arbitragem, Corinthians e Botafogo empatam. O Corinthians fez o seu 100º gol na temporada com Bruno César batendo no ângulo do goleiro Jefferson, que é da seleção brasileira também. Mas Louco abriu de cabeça e acabou empatando o jogo para o alvinegro carioca. Jogando em Curitiba, o Atlético Paranaense venceu o Vitória por 1-0, gol marcado pelo zagueiro Rodolfo. No interior paulista, Prudente dá show, vence Guarani e ganha fôlego na luta contra a Degola. Com 4 gols marcados com os jogadores que começam com a letra W, William José aos 21, Wesley aos 40 do primeiro tempo e aos 17 do segundo, e Vanderlei aos 29, fizeram os 4-0 do Prudente, que depois tomou 2 gols do Guarani, um de Mazola e um de Reinaldo. O único 0-0 da rodada ficou por conta de Ceará e Atlético Mineiro. Nessa sexta-feira tem mais esportes aqui no RVC Notícias. É com você, Gisele Godoy. Os aluguéis residenciais com vencimento em outubro e reajuste anual atrelado ao Índice Geral de Preços do Mercado serão reajustados em 7,77%. Essa é a variação acumulada do IGPM nos últimos 12 meses, de acordo com o indicador, que é apurado pela Fundação Getúlio Vargas. Com o reajuste, o inquilino que tinha um aluguel de R$ 1.000 passará a pagar R$ 1.077 a partir do 10º mês do ano. O IGPM, que baliza os contratos de aluguéis, subiu 1,15% em setembro, impulsionado pelo avanço nos preços agropecuários no atacado e pelo término de deflação nos alimentos do varejo. A alta foi quase o dobro da taxa positiva de 0,77, apurada em agosto. Confira as vagas de emprego na região. Confira
assumir as vagas do PAT de Lorena: cobrador externo, assistente administrativo, professor de português eventual, professor de matemática eventual, professor de biologia, professor de química, professor de física, professor de inglês, professor de sociologia, professor de filosofia, professor de história, professor de geografia, caseiro, açougueiro, mecânico diesel, tosador, cozinheira, vendedor externo, chapeiro, churrasqueiro, monitor de alarmes, auxiliar de limpeza, motoboy, farmacêutico, pizzaiolo e marceneiro. O Pátio de Lorena fica na rua Aldo Hermínio Zanin, número 22, no centro. Telefone para contato 3152-9026. Os interessados devem levar carteira de trabalho, CPF e RG. Uma pane no sistema de transmissão de dados entre a Polícia Federal e a Casa da Moeda do Brasil impede o agendamento e a entrega de passaportes em todo o país. Nenhum dos dois órgãos tem previsão de quando o procedimento voltará ao normal. No Brasil, 6.000 agendamentos e o mesmo número de entregas são feitos diariamente. A Polícia Federal informou que, por ter sido constatado um defeito técnico de relevante gravidade, o prazo foi estendido por tempo indeterminado. Segundo nota emitida pelo órgão, a pane foi causada durante a migração do banco de informações para um novo servidor. Um dos arquivos do computador estava corrompido e os dados de emissão de passaportes não puderam mais ser lidos. Agora, técnicos trabalham na recuperação desses dados. A recomendação da Polícia Federal é para que as operações prossigam em modo offline, ou seja, que o atendimento seja feito manualmente em todos os postos do país. A entrega dos documentos só está garantida em casos de emergência, que deve ser devidamente comprovada pelo requerente. Sabe como fica o tempo em todo o país? Na região sudeste, o tempo estará nublado com pancadas de chuva e trovoadas em Minas Gerais, parcialmente nublado com períodos de sol no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Já em São Paulo, estará parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas, máxima de 31 e mínima de 11 graus. No centro-oeste, estará parcialmente nublado com pancadas de chuva isolada no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, máxima de 39 e mínima de 15 graus. Na região sul, o tempo estará nublado com pancadas de chuva no nordeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Nas demais áreas, parcialmente nublado. Temperatura em ligeiro declínio, máxima de 26 e mínima de 7 graus. Na região nordeste, o tempo estará nublado com pancadas de chuva isoladas no oeste e sudoeste. Possibilidade de chuva isolada no leste de Pernambuco e litoral da Paraíba. Já nas demais áreas da região, o tempo estará parcialmente nublado, máxima de 38 e mínima de 15 graus. Na região norte, o tempo estará nublado com pancadas de chuva no Amapá, Roraima, Amazonas, Pará, centro e sul do Maranhão. Parcialmente nublado no Tocantins, Acre e Rondônia, onde há possibilidade de fracas pancadas de chuva isolada, máxima de 37 graus e mínima de 20. A passagem de ônibus na capital paulista vai passar para R$ 2,90 em dezembro. Atualmente está em R$ 2,70. A informação foi dada pelo prefeito Gilberto Kassab ao detalhar a proposta para o orçamento de 2011. O valor da tarifa de ônibus que constará na proposta vai representar um reajuste de 7,4%. Essa alta vai ficar acima da inflação estimada pelos institutos de pesquisa para 2010. Esse será o segundo reajuste em menos de um ano. O último foi no dia 1º de janeiro. Além da alta na tarifa, a gestão Kassab prevê aumento no ano que vem dos recursos que serão repassados para as empresas de ônibus em forma de subsídios. Serão R$ 600 milhões no total. Mas a prefeitura não explicou por que aumentou esses repasses. Em anos anteriores, a justificativa era de que essa era uma única forma de manter as tarifas baixas, uma promessa da campanha de Kassab. Porém, agora a prefeitura afirma que repasses são necessários para manter a gratuidade a idosos, estudantes e portadores de deficiência e manter a renovação da frota. Termina aqui o RVC Notícias, logo voltaremos com mais informações.